Boa noite, amados, amadas, sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós, devocional sobre o purgatório, com a sister e pastora Sandra Ribeiro. Amém. E o Vini? Amém. Oração? Vamos. Sejam bem-vindos. Pai, obrigado por teu descanso. Obrigado porque o Senhor nos deu acesso ao descanso através do Senhor Jesus, o verdadeiro descanso, o Espírito, e também nos capacitou a verdadeira adoração, Amém. que é sermos filhos, porque os filhos adoram em espírito e em verdade. Amém. Obrigado porque tu és fiel, tua bondade, tua misericórdia duram para sempre. Não há outro como tu, não há outro além de ti. Não há, nunca houve, não haverá. Nossa segurança está em ti, tu és nossa provisão, tu és aquele que nos renova, tu és aquele que restitui o que o Senhor não tirou, porque tu és bom. Obrigado porque o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Obrigado pela alegria, pela honra de herdarmos o reino dos céus. Obrigado porque somos em ti bem-aventurados. Obrigado porque em ti temos o sim e o amém para todas as tuas bênçãos. Amém, Jesus. Obrigado porque em ti recebemos também as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó, pois são todas elas. Nenhuma, qualquer que seja, que possamos imaginar está de fora, porque o Senhor contemplou em Cristo a plenitude para que recebamos tudo, legalmente. Somos abençoados por onde quer que caminhemos, para onde quer que prosseguemos, para a direita ou para a esquerda, com a escolha de outrem e nos restando algo, seja como for, somos abençoados. Amém. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eis-nos aqui. Obrigado pela oportunidade de anunciar a tua palavra e que a tua palavra receba a honra devida. Por amor do teu nome, conheçam a verdade liberte. A verdade, ela é vivida e vida em abundância. Porque se o Filho os libertar, vocês de fato, nós de fato, seremos livres. Se o Filho, porque Ele, tu, Senhor Jesus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém. Eis-nos aqui. Obrigado, porque o Senhor tanto nos amou, tanto amou a cada um de nós que já somos teus filhos e antes, quando ainda não éramos, porque o Senhor tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo quem te crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estávamos condenados, mas o Senhor nos salvou. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. E recebemos, dizendo sim e amém, todas as tuas bênçãos. Amém. Eis-nos aqui. Amém. 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 Deus está Aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Shinobu, as meninas, essa música é linda. Oi? A Shinobu disse amém, irmãos, essa música é linda. Amém, amém.
Hoje o devocional é sobre o purgatório. Hebreus 9, 27. Eu estou citando aqui. Oh, meu Deus, ele chegou. Chegou. Com o coraçãozinho que tu ama. Que coisa mais fofinha, meu Deus. Obrigada, Silmar, coisa fofa. Oh, meu Jesus. Ela fica toda fofa, olha isso. E vermelha. Aham. Ai, meu Deus, vamos lá. Ok. Hebreus 9, 27, pela versão BLT, que é a Bíblia Livre para Todos. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Perdão, aqui é pela NVI, eu citei as duas, o Silmar com coraçãozinho me deixa sem graça. Prossegue. Vamos Boa lá, noite, gente, de novo. Cleide. Oi, Cleide, seja Paz e bem-vinda, graça. coisa fofa. Gente, eu citei Hebreus 9, 27 duas vezes aqui, porque são duas versões que alcançam duas camadas, né, do entendimento. Então, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, pela NVI, tá? Hebreus 9, 27 pela NVI, e pela BLT, exatamente como os seres humanos morrem apenas uma vez e depois são julgados por Deus. Então, o ser humano, tá bom? Ser humano, natural, tá bom? Ele está aqui é destinado, mas a palavra, a gente vai entrar nesse mérito aqui do significado das palavras. De amizade. Amém. Amém. É porque eu acho ele muito fofinho, Silmar. Já vi a carinha dele sorrindo, né? Enfim. As versões trazem palavras diferentes pelo significado no grego. A palavra é apokeimai, junção da partícula apo mais keimai, igual a estar reservado. Veja a palavra, tá? Para destinado é apokeimai, tá? No grego. Então é uma junção, uma palavra que é junção de duas, tá? De uma partícula com uma outra, com uma palavra. É apo mais keimai, igual a estar reservado, aguardar, ser indicado, estar estocado. Enquanto que só o verbo queimai, sem a partícula apo, estar estendido, literal ou figurado, ser nomeado, acumulado, montado, colocar, deitar, ficar, jazer. Inclusive, queimai não é uma palavra, é a palavra para jaz, né? Como João fala, né? O mundo jaz no maligno. A palavra ali para jaz é queimai. Por isso que por isso que a gente fala, não é? Hebraico, grego são as línguas mães das línguas da civilização, e elas, uma palavra no nosso idioma tem vários significados, ou melhor, a palavra nelas, né, tem vários significados no nosso idioma. Então, são línguas que delas, né, vieram as demais. Então, os radicais, né, os prefixos, sufixos, todas essas partículas, não é, que dão esses radicais, né, que dão origem às palavras, não é? Então, por isso que é necessário a gente buscar mais sinônimos, não é, para que nós não venhamos a ficar restritos, porque a palavra de Deus, ela não é petrificada, ela é viva, e se ela é viva, então ela tem que ter essa mobilidade, não é? Então a gente busca os significados nas línguas originais para que a gente possa alcançar o entendimento do Espírito. Então, colocar, deitar, ficar, jazer, estar deitado, estar prostrado, entre outros que mostrarei nos devidos versículos. Então, assim, segundo as versões, e assim como os homens, pessoas, cada pessoa está ordenado
morrer, né, ou morrerem, no caso, pessoas, não é? Então, cada um, né, está destinado ou ordenado morrer em uma só vez. Aqui pela ARA, a NVT traz destinada, né, cada pessoa está destinada. A NTLH diz tem de, cada pessoa tem de morrer uma vez. Na NBV, cada pessoa está determinado, a cada pessoa está determinado, né, morrer uma vez. E as demais seguem esse padrão, enquanto a versão grega diz está reservado. Então, a cada pessoa está reservado morrer apenas uma vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Agora veja, nós, não é que já estamos em Cristo Jesus, que é a ressurreição e a vida, nós não passaremos pelo juízo. Por quê? Porque nós estamos na ressurreição e na vida. Então, aqueles que não estão em Cristo Jesus, como a gente diz, né, mediante as Escrituras, veja, o ser humano só morre o quê? Aqui no mundo, né, diante do mundo, uma vez, não é? Diante do mundo, na nossa dimensão, na nossa existência, morreu, já era. Não é assim que dizem? Não é? Só que para Deus existe uma segunda morte. Veja, essa não é morte física, tá bom? A morte física é uma só vez. É por isso que ele está dizendo aqui, pessoa, alma, tá bom? Para a alma, na existência humana, está reservado, está ordenado por Deus morrer apenas uma vez. Agora, a segunda morte, da qual está revelado lá em Apocalipse, não se trata da morte física, tá bom? É a separação eterna da fonte da vida. Por isso que é diferente, tá bom? A gente precisa compreender as camadas de existência. A existência nesse mundo é uma e existe, né, após essa existência, após essa dimensão aqui. Não é que é isso que Jesus Cristo veio trazer revelação acerca do reino espiritual, o reino da luz e o reino das trevas. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por tudo. Obrigada por esse culto, por esse tudo abençoado. Amém. Rosiane, meu amor, que coisa boa ouvir isso dela. Ela está bem, né? Glória a Deus. Amém. Amém, Rosiane. Que Deus te abençoe, viu? Nós temos orado por você. Cada vez que nós nos reunimos, nós oramos por todos aqueles que pedem, né? Embora você não tenha pedido, mas eu me coloquei no seu lugar, não é? E como filha de Deus, eu não posso ver um membro, não é? Uma irmã minha, um irmão meu, sentindo dor e não se compadecer. Não tem como, não é? Quando um membro sofre, o corpo todo sofre junto, não é assim? Então, a gente tem orado por você continuamente para que o Espírito Santo esteja sempre trabalhando em você. E todos vocês, né, quando o Espírito Santo traz, cada hora do dia, a gente eleva os nossos pensamentos e entrega ao Senhor. É incrível mesmo o culto de vocês, não faz muito. Amém. Amém. Porque a palavra de Deus, gente, não somos nós. Não somos nós. Nós, na nossa estrutura humana, somos como vocês. Mas é a palavra. É a palavra do Altíssimo, é o sopro do Todo-Poderoso que dá vida, é Espírito e vida. Jesus é verdadeiro em tudo que Ele diz, tudo que Ele faz. Ele é a própria verdade, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que vem dele é isso, é fruto disso, coisas típicas, né, da natureza dele. Amém. Glória a Deus. Esses testemunhos servem para a glória de Deus. São essas as ações de graça, não é, que sobem como aroma suave ao Senhor e Ele se alegra. Não é? Que aí Ele faz descer mais e mais e mais para que estejamos em contínua, não é? Em contínua adoração, em contínuo culto racional. Esse é o culto racional que agrada a Deus. Amém. Então, continuando. A palavra queimar está presente em alguns versículos com a ideia aqui como algo que foi determinado por aquele que criou todas as coisas e a estabeleceu, tal como ser feito ou promulgado como uma lei. Ou seja, quando Deus estabelece as dimensões, veja, em Colossenses 1 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Toda a criação. Então, a criação, tanto no reino espiritual, quanto no reino terreno, que é esse nosso, né? A dimensão espiritual é a dimensão terrena. Então, veja, Ele
Foi através dele, por meio dele, que foram criadas todas as coisas. Essa foi a vontade de Deus. Essa foi a vontade do Pai. Essa estrutura é Deus, Pai, Filho, não é? Que é o Espírito Santo. Essa estrutura familiar ele criou nele mesmo. E através do Filho, ele fez, por meio do Filho, né? Ele fez todas as coisas. Então, Jesus é que reúne, né? O Jesus que nós chamamos, né? A salvação que nós invocamos. Esse é o Filho de Deus, né? Ou Deus, tá? Em estrutura humana, ele foi que criou todas as coisas, né? Ele é o intermédio, né? Entre Deus, Espírito e essa dimensão que é palpável, essa dimensão que é natural, física. Então, ele estabeleceu as coisas. Então, veja, como nós estávamos dizendo, né? A gente não pode tentar entender a dimensão espiritual de forma meramente humana, a gente não vai compreender. Por quê? Por isso Jesus utilizou ilustrações, por isso ele usou figuras, ele falou através de parábolas, para que nós venhamos ter a percepção daquilo que é invisível na nossa dimensão. Porque a nossa dimensão, ela necessita, não é? De algo que seja perceptível pelos 5 sentidos. Logo, não é? Se não é perceptível pelos 5 sentidos, nessa dimensão diz que não existe. E realmente, não existe. Por quê? Porque a existência aqui pressupõe tempo, espaço e matéria. Mas não quer dizer que seja a verdadeira realidade. Por quê? Porque essa dimensão, ela é passageira, não é? A gente sabe que tudo que é natural tem um prazo de validade, não é? É perene, como as escrituras dizem, né? Perene, é passageiro. Então, veja, Platão, não é? Aquele filósofo, ele descreveu, não é? Sobre as coisas verdadeiramente reais, a verdadeira realidade e a realidade que é passageira, que é a realidade ilusória, não é? Com aquilo que ele tinha. Vejam, uma alma, não é? Ele era uma alma e muito inteligente, não é? Um homem que dedicou a sua vida para buscar entender, não é? Essa dimensão. E ele disse, né? Ele criou lá, idealizou o mito da caverna, não é? Para mostrar que as coisas que se veem são passageiras e as coisas que não se veem são eternas, não é? Então a nossa realidade, isso que nós tocamos aqui, nós, né, apalpamos, ela vai passar. Mas tudo que é espiritual é o que é verdadeiro diante de Deus. Por quê? Porque é eterno. Então é por isso que nessa dimensão está ordenado por Deus, que criou essa dimensão, com todas as leis físicas, químicas, biológicas que regem essa dimensão. Ele fez dessa forma. E a dimensão espiritual ele criou de outra forma, né? Cada uma tem a sua matéria, cada uma tem as suas leis, não é? E daqui ele ordenou, ele deixou estabelecido que o ser mortal, o ser humano, o natural, o físico, só pode morrer uma única vez. Essa morte para Deus não é a morte verdadeira. A morte verdadeira para Deus é a morte eterna. Por quê? Porque para essa morte aqui existe a solução, é Cristo Jesus. Mas para a próxima, não tem. Para essa morte física, natural, Jesus veio trazer a solução. Apesar do mundo dizer, né, tem solução para tudo, menos para a morte, não é? Mas para Deus resolveu a questão da morte física. Agora a morte espiritual, que é a separação eterna da fonte, daquele que é a fonte da vida e da luz, isso aí não tem solução. Uma vez que rejeita a salvação de Deus, não é? A solução de Deus, então não resta mais nada a não ser uma expectativa de fogo terrível, não é? De castigo, o juízo, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar. Então preparem-se, né? Porque nós hoje vamos tratar do assunto, né? Que muitos aí polemizam, que é o purgatório. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe ou cometem outros homicídios. 1 Timóteo 1,9 pela NVT.
aqui, tá? No caso, a Keimai, não é? Ela está presente com uma ideia de promulgação, de algo que foi promulgado como uma lei, não é? Então aqui a lei é criada, não é, estabelecida ou ordenada, né, para esse tipo de indivíduos, né? Vejam, a lei ela só serve para tipificar, não, ela vem mostrar, ela vem ressaltar, mas não pode mudar o caráter daqueles que são como são. Aquele que quer ser fiel em Cristo será julgado ainda, porque Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Meu bem, ele já julgou já. O julgamento, por favor, baby. João 3. Vamos lá para João? Boa noite, Rivael, querido. Seja bem-vindo. Boa noite, brother. João 3, 19, se eu não me engano, o julgamento é esse. João capítulo 3, versículo 19, versão NVI. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, qual é o julgamento? Não receberam o Senhor Jesus, não andam pela verdade, não podem fazer obras da verdade porque não têm a verdade em si. Não creram no Filho de Deus. Então, esse é... João 5:24 também o Senhor diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Já tem a vida eterna e não vai a julgamento. Se nós fizermos aqui a comparação desse versículo, a RC diz: e não entrará em condenação. A NVI: não será condenado. NVT: jamais será condenado. Na A: não entra em juízo. Então, a VFL: e não será julgado. Por quê? Porque é a mesma palavra, porém ela tem sinônimos diferentes. Gente, é por isso que é muito importante. A gente não precisa saber grego e hebraico. Nós só precisamos do Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência e nos dar uma inteligência acima, não é da inteligência humana. A mente, gente, pneumática, que é a mente de Cristo, tá? 1 Coríntios 2:16. Por favor, Vini, leia para mim, por favor. 1 Coríntios 2:16 pela NVI. Nós temos a mente de Cristo. Essa mente pneumática. Por quê? Porque Cristo está em nós, Ele está sendo formado em nós, entende? Então, se nós, a nossa alma, nós que eu digo, gente, a pessoa, a essência humana é a alma, tá bom? A alma em união com o Espírito passa a ser um só Espírito com Cristo Jesus, com o Senhor, entende? Então não tem como o Senhor passar, é como se nós disséssemos assim: olha, o Senhor tem que passar pelo juízo. Não tem como o Senhor passar pelo juízo. Gente, é muito importante a gente crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus, crescer no conhecimento da justiça que foi feita por nós. Quando nós crescermos nessas coisas, quando cada um de vocês começarem a entender o que Jesus Cristo fez, cada um de nós, eu digo porque eu também estou crescendo nessas coisas, e começarmos a trazer isso para o nosso dia a dia, vocês não têm noção da quantidade de carga que sai de cima de nós. Vocês não têm noção da quantidade de acúmulo de condenação, de raízes malignas que são arrancadas, tá? da nossa alma, do peso da nossa alma, por causa da obra de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém,
Temos a mente de Cristo. Viu? Por quê? Não é somente de Cristo que nós temos, né? Ele está citando ali por uma questão pertinente ao capítulo, mas em Gálatas 4,19, ele diz assim: filhinhos, eu estou sofrendo até agora dores de parto, não é? Porque, até que Cristo seja formado em vocês. A palavra grega para formado é morfo, tá? E quer dizer literalmente, tá? Em formação, como um bebê no ventre de uma mãe está sendo formado, não é? Então é isso que está acontecendo, está se expandindo essa luz dentro de nós para tomar todo o nosso ser, até que nenhuma parte de nós esteja nas trevas, esteja com coisas do mundo, para nos pender mais para o lado da carne e menos do espírito. Entende? Os frutos do Espírito são luz, não é? Luz que destrói as obras das trevas. O que, meu amor? O que o Silmar está dizendo? O Silmar está relembrando do desejo dele para a leitura do capítulo 10 de Atos. Versículo 10 até o 17. Do versículo 10, eu não te falei? Aham. Exatamente o que o Espírito me falou, viu, Silmar? Eu já até sei do que você queria que nós falássemos, tá? A visão de Pedro, não é? Nós falaremos sim, tá bom? Vamos só terminar aqui as duas partes aqui do devocional sobre o purgatório, tá bom? Tá? O Rivael, nome diferente, né? Uhum. Rivael, você entendeu, Rivael? É necessário nós conhecermos, gente, a justiça de Deus para que a gente não fique, não é, enganado, tá bom? Porque às vezes a gente é sincero, mas está sinceramente enganado. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Aí sim, aí alegra meu coraçãozinho. Então vamos lá. Meninos, filhos de Deus, alegrem-se, porque o que Cristo Jesus fez em nosso favor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. É bom mesmo. É bom, e é bom do nível de Deus, tá? Não é do nível do mundo, não é nível de Deus. É algo extraordinário e inabalável. Para ser mais preciso, a palavra que eu posso dizer para vocês é inabalável. Não há nada nesse mundo que possa abalar o que Cristo Jesus fez. O que pesa é um ensino misturado que faz com que todo esse tempo, né, nós estejamos aqui e acolá, cocheando, não é, entre uma coisa e outra. Faz mais mal do que bem, não é? E a gente vive com dúvida acerca de quem nós somos, não é? Acerca da obra de Cristo. E aí o crescimento contínuo fica comprometido. Por quê? Porque não é o suficiente de Cristo em nós para prover os frutos que são típicos dele. Oi, Ana, meu amor, seja bem-vinda. Amém. Então, continuando. Eu fui lá para cima aqui, mas tudo bem, vamos voltar. Em outro que denota, está no poder de alguém deitar, jazer, está deitado, prostrado. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19, pela NAA. Nem todas as versões trazem jaz no maligno, tá? Eles usam outros sinônimos. Mas significa isso, está sob o domínio do maligno. O mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Gente, mas isso não inclui os filhos de Deus, tá bom? Isso não inclui os filhos de Deus. Está dizendo que todos aqueles que pertencem ainda ao mundo, que não pertencem a Cristo, ainda estão debaixo do domínio de Satanás. Agora vejamos o versículo tema no grego e como está reservado aos seres humanos morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Seres humanos. Mas nós, gente, ainda somos apenas seres humanos? Não. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse, a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então não somos mais diante de Deus, não somos mais meros seres humanos. Nós temos Cristo dentro de nós. O peso da glória, gente, dessa condição, dessa convicção, dessa certeza.
O que importa é aquilo que nós estamos vendo ou aquilo que não se vê? Veja, o que nós vemos é transitório, é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Nós, essas tribulações que nós passamos nessa vida, são leves em comparação com a glória que está reservada para nós. Então, é sobre isso que a gente precisa compreender. Veja, mais uma vez, eu vou citar para vocês, é um caso drástico, mas é algo que nos elucida e muito acerca da obra de Cristo. 1 Coríntios 5,5, quando o apóstolo Paulo diz lá para aquele homem que está tendo relações sexuais com a sua própria madrasta, e ele diz, para entregar esse homem a Satanás, para que o corpo dele, corpo físico, seja destruído, mas o espírito dele seja salvo no dia de Cristo Jesus, o que ele está dizendo? Ele citou a alma? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia e não se contradiz. Ele mesmo escreveu, a pessoa que se une ao Senhor é um espírito com ele. Logo, não é mais alma, não é mais uma alma, ela é um ser espiritual. E no dia de Cristo Jesus, que ele está se referindo, é o dia que nós vamos receber o nosso corpo glorioso. Logo, a pessoa vai ser salva. E a salvação consiste nisso, em receber o corpo como de Cristo Jesus. E aí não vai ser mais uma alma, vai ser um homem espiritual, vai ser um ser espiritual. Para Deus o que importa é a obra de Cristo. Não são as obras da carne que às vezes nós ainda andamos nelas, não é? Uns mais, outros menos, depende do crescimento espiritual de cada um, não é? Mas conforme nós crescermos, vamos deixando para trás as coisas próprias de menino, não é? Todos têm que passar por isso. Até o Filho de Deus passou pelo crescimento, embora ele nunca tenha pecado. A diferença de Cristo para nós é só essa. Ele nunca pecou, não é? Mas todos os demais, todos sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. E foi isso que ele veio dar, a glória dele. Ele veio repartir a glória dele com os seus filhos, levar muitos filhos para a glória. Gente, isso é a mesma coisa dito de forma diferente, tá bom? Então, é sobre isso, tá bom? Então, não tem esse negócio da pessoa ser separada de Cristo Jesus. Uma vez salva, salva eternamente. Deus não revoga. Veja, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Irrevogáveis. Tem alguém maior que Deus? Eu acho que não, né? Então, gente, não importa. Pode se for um anjo, se for uma carta supostamente enviada pelo apóstolo Paulo, por qualquer apóstolo, seja duplamente amaldiçoado se contradisser aquilo que Jesus fez por nós. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ninguém pode desfazer a obra de Cristo Jesus. Então, a gente precisa crescer no conhecimento, não é, daquilo que nos foi dado. Foi dado para nós, não é de graça e merecido. Mas não quer dizer que não tem um valor extraordinariamente exacerbado. Não tenho palavras, não tenho adjetivo para poder mensurar a obra de Cristo, porque verdadeiramente é algo que ultrapassa o nosso entendimento, o nosso poder, não é, de valorizar. Como diz, né? Uma revelação que o Senhor me deu acerca ali do material que Davi reservou, né, para fazer o templo, né, o primeiro templo que veio do coração dele para Deus, né, o templo que Salomão acabou construindo. Ali tem toneladas de ouro, toneladas de prata. Isso para um templo, não é? Algo assim extraordinário, valores assim estratosféricos. E isso para um templo. Isso de forma monetariamente falando, financeiramente falando, estamos falando de valores humanos. Isso aí para um templo. Agora, quanto vale, não é, o templo do Espírito Santo, que é cada um de nós? Entende? Então, se somar todos, veja, isso é o preço, veja, se alguém tivesse que pagar para Deus o preço de um templo, é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha só, porque que o apóstolo Paulo, ele fala, 1 Coríntios 3, para aqueles, né, como eu, que há muito tempo atrás, eu me julguei
não tendo valor nenhum, me achando exatamente sem valor algum. Não valia nada, absolutamente nada, porque é assim, né, que nós somos diante do mundo, né? Mas não para Deus, não mais, não mais. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, ele diz assim, olha: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, adivinha, não é? Para quem é esse recado que ele está dando? Obviamente, né? Para aqueles que causam a morte, não é? São os espíritos. E aqueles que acompanham, né? Que fazem ali a vontade de Satanás. Então, esse é o valor para Deus de um filho de Deus, tá? Do templo do Espírito Santo. Agora veja, qual é o valor de Cristo? Não tem como mensurar, não tem como calcular. Por quê? Se pegar todo aquele valor estratosférico, somar na quantidade de filhos de Deus, os que foram salvos, os que estão sendo salvos e mais os que serão salvos. E só Deus sabe, não é? Como diz lá em Apocalipse, uma multidão que ninguém podia contar. Ninguém, só Deus é que vai calcular o valor do Filho de Deus. Se fosse, né, traduzir isso em dinheiro, né, em valores humanos, não tem como calcular. Não dá para calcular, entende? Porque só Deus sabe aqueles que verdadeiramente serão salvos. Então, aquela multidão que está diante de Deus, que não se pode contar, então esses são os salvos. Logo, não é? Esse é o valor do Filho de Deus e muito mais. Então, só Deus pode calcular o valor de Cristo Jesus, assim como nós não podemos dizer, né? E hoje nós vamos falar sobre isso em Atos, né? Atos 10, a gente não pode chamar de impuro aquilo que o Espírito Santo purificou, tá? Isso se trata de cada um de nós. Agora vejamos o versículo tema no grego. E como está reservado aos seres humanos morrerem uma só vez e depois disso o juízo. Em outras palavras, os seres humanos, almas viventes, só podem morrer fisicamente, ou seja, quando a alma se desprende do corpo, sua habitação, casa terrena ou tabernáculo, já que para essa existência se faz necessário um corpo físico de matéria orgânica. Sem isso, a alma está morta. Se não estiver ancorada ao espírito doador de vida, vai morrer. Vai morrer, vai ser estocado no inferno e vai ser lançado por fim, né? Tudo que não presta será lançado no lago de fogo e enxofre. Eu acredito que as almas possam ser destruídas e os espíritos permanecerão no lago de fogo e enxofre. Esse é o meu pensamento, não é? Mas é algo que eu não posso dizer que seja convicto, não é, pela palavra, porque nós precisamos muito mais do que uma mera convicção pessoal, tá bom? Então isso é um achismo meu e eu deixo aqui como sendo um achismo meu, porque eu não tenho embasamento, como eu já disse várias vezes a vocês. Eu só considero revelação do Espírito Santo quando vem 2 ou mais testemunhas na palavra comprovando aquilo que eu estou recebendo. Aí eu sei que é do Espírito Santo, porque ele não se contradiz jamais. Não vai contradizer nenhuma outra palavra que ateste, não é, acerca desse assunto, do mesmo assunto. Veja, gente, tem muitas formas de se pensar no mundo, não é? As almas, elas são diferentes e essa foi a criatividade de Deus. Ele fez cada alma é diferente. Uns bebês vitelinos, nascidos numa mesma placenta, eles estão diferentes, não é? Seus DNAs são diferentes, eles têm lá, né, as suas diferenças. Então, cada alma recebeu a sua própria peculiaridade, algo que é próprio de si. Nenhuma alma é igual a outra, e isso é o poder criativo de Deus, tá bom? Porém, aquele que está em Cristo Jesus, que tem a mente pneumática, não pensa diferente acerca de Deus. É uma forma de pensar, conforme está escrito em Filipenses 2:2. Você pode ler, Vini, por favor? Pode ser pela NVI. Acerca de Deus, com respeito a Deus, as coisas de Deus, não pode haver contradição. Contradição está sobre as coisas humanas. Coisas humanas verdadeiramente têm muitas formas de interpretação, muitas formas de pensamentos, não é?
vários pensamentos. Mas acerca de Deus não tem esse tipo de contradição, porque é um só Espírito, um único Espírito, e ele não se contradiz jamais. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 2, versão NVI. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Então veja, se vocês forem ler em qualquer versão, vai falar das mesmas coisas. É necessário acerca de Deus, acerca do reino de Deus, de tudo que é próprio a Deus, não tem divergência. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,16, se algum de nós, veja, ele diz assim, né, nós que estamos rumando ali, né, para atingindo a maturidade, devemos pensar dessa forma. E se em alguma coisa nós discordamos, o próprio Deus esclarecerá. Por quê? Porque não há divergência no reino de Deus. O reino de Deus não tem discordância. Então, obrigada. Sem isso, a alma está morta, se não estiver ancorada ao Espírito doador de vida. Refiro-me do ponto de vista humano, tá? Como já expliquei para vocês. Uma vez que a existência aqui nesse mundo pressupõe tempo, matéria e espaço. Não tem o Espírito doador de vida, então essa pessoa não vai voltar. Por quê? Porque nós que estamos em Cristo Jesus, estamos na vida e na ressurreição. Então nós iremos voltar. Mas veja, gente, não mais no corpo dessa matéria, tá bom? A matéria que nós vamos, o nosso corpo que nós vamos receber é feito, não é da matéria conhecida nesse mundo. É a matéria que vem do Espírito da vida, do Espírito de Deus. Glória a Deus. Ai, ai. Refiro-me do ponto de vista humano nesse mundo. Uso o E maiúsculo para diferenciar do outro espírito do mundo, das trevas. Geralmente, nós usamos para o termo espírito, quando é o Espírito de Deus, o E maiúsculo. Veja, gente, no grego não tem E maiúsculo nem minúsculo nesse caso para diferenciação, não. Mas nós utilizamos para fazer essa diferenciação entre o Espírito das trevas e o Espírito de Deus, para mostrar, não é, de qual espírito estamos nos referindo, para não ter divergência, não ter confusão. Os que conduzem as almas para longe de Deus. Por isso essas pessoas são chamadas mortos espirituais. São todos que não estão em Cristo Jesus. Obrigada, Rivael, que Deus te abençoe. Sendo assim, ao ser humano está reservado, determinado, ordenado. Veja, gente, olha quantos sinônimos nós temos aqui para o mesmo versículo, para uma mesma ideia, e não muda a ideia básica. Sendo assim, ao ser humano está reservado, determinado, ordenado, destinado a morrer uma vez e enfrentar o juízo ou julgamento ou condenação. Por quê? Porque aqueles que não estão em Cristo Jesus não têm. Ou a pessoa está na vida ou ela está na morte. Não tem um meio termo, gente. Dizem, né? Ali de muro. Não tem mais muro porque Cristo derrubou o muro. Então quem diz que está em cima do muro, não tem muro. Não tem muro, então não tem mais essa. Não existe essa. É por isso que lá em Apocalipse, né, tem lá um termo, né, que Deus diz, né, quem dera você fosse frio, né, ou quente ou frio, né, porque morno ele vai vomitar. Por quê? Porque está em cima, não existe esse muro, porque Jesus Cristo já derrubou um muro de inimizade, né, que havia entre os homens e Deus. Então a pessoa de estar em cima do muro, ela está onde? Isso é desculpa esfarrapada para dizer que ela está no maligno, não é? Ela não sabe, mas infelizmente essa é a verdadeira realidade. Sendo assim, ao ser humano está reservado, determinado, ordenado, destinado a morrer uma vez e enfrentar o juízo ou julgamento. Veja que já está. Mas quanto aos filhos de Deus, não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos da ressurreição. E para Deus todos vivem. Veja Lucas, capítulo 20, do 36 ao 38. Você pode ler, Vini, por favor?
E por gentileza, depois vamos a Mateus também. Gente, quando eu escrevi esse devocional aqui, eu tinha menos do que eu tenho hoje, graças ao meu bom Jesus Cristo, né, que tem nos acrescentado cada vez mais, porque nós continuamos garimpando, não é, para nós crescermos. A versão em Mateus fala uma coisa muito interessante, e é muito bom a gente ir lá. Interessante, quando eu comecei a falar aqui, o Senhor me trouxe Mateus, e aí eu citei só Lucas, porque na época eu não tinha esse conhecimento lá de Mateus. Amém. O Rivael enviou um colar da amizade. Ai, que fofura! Gente, quanta amizade, coisas fofas do Senhor. Obrigada, muito obrigada, viu, Rivael? Deus te abençoe, meu irmão. Como está escrito, já não chamarei mais servos, mais amigos. Amigos de Jesus. Lucas, capítulo 20, versículo 36 ao 38. Versão NVI. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. No de Mateus. Capítulo 22. Minha Bíblia. Versículo 30 em diante. 30 ao 32. Gente, eu vou ler a partir aqui do versículo 29, tá bom? Só para explicar a vocês uma questão. Vamos lá. O Espírito está me trazendo aqui e eu não posso deixar de fluir, não é? No momento que ele está fluindo, a gente tem que ir junto. Afinal de contas, é ele que é o guia, não é? Nós somos seus alunos. Amém. Achei vocês dois uma graça. Uma bênção que o Senhor fez. Amém. Glória a Deus. Mateus 22, a partir do versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então veja, não conhecer as Escrituras adequadamente, não conhecer o poder de Deus, leva à ignorância. Não é? E nós sabemos muito bem disso, que todos nós, não é, fomos tirados aí desse mesmo balaio. Ele continua: na ressurreição, quem é a ressurreição e a vida? Jesus. Não é? Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu, como espíritos puros. Espírito não tem gênero, não tem classificação de gênero, não tem homem nem mulher, são espíritos, tá? Essa classificação é meramente humana, é porque Deus fez assim, porque ambos seriam um, os dois seriam um, tá? Para gerar, não é, uma outra vida, é necessário juntar os dois. Então a mulher foi feita como contraparte do homem. O homem não poderia subsistir sozinho, não é, assim como a mulher também não. Então ambos necessitam um do outro. Deus fez dessa forma, e os dois gerariam outros seres da mesma natureza, ou seja, seres humanos. Carne gera carne, espírito gera espírito. Foi isso que Jesus veio fazer, gerar espíritos, filhos de Deus. Então ele uniu a alma ao espírito, e esses são os filhos da glória de Deus. Esses são os filhos, né? Os seres espirituais, diferentes dos anjos. São como os anjos, puros, espíritos puros, mas não são anjos, tá bom? É diferente. Nós não seremos anjos. Diferente, não sei se existe pregação aí que fala sobre isso, mas não, gente. Nova criação é nova criação. Quando Deus usa uma palavra, ele não está exagerando, não. Nós exageramos, né? Às vezes a gente usa uma palavra para querer tornar ali uma hipérbole, uma metáfora, uma coisa assim. Não, Deus, quando ele usa uma palavra, ele quer dizer aquilo, não é exagero. Então, não seremos anjos, seremos como espíritos puros, anjos no céu, espíritos puros.
na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Aí ele diz aqui, olha só que interessante a forma como ele diz. E quanto à ressurreição dos mortos, opa, então peraí, isso é diferente. Ele está falando duas coisas, gente. Não está falando da mesma coisa. Existem nós, os filhos de Deus, que já estamos na ressurreição e na vida. Você pode ler, Vini, por favor? João, capítulo 11. Quando ele fala ali, aqueles que morreram, viverão, e aqueles que estão vivos, acho que é 25, 11, a partir do 25, uma coisa assim, ele responde para Marta e Maria acerca de Lázaro, mas ele está deixando ali um recado para todos, tá bom? Inclusive o apóstolo Paulo usa essas palavras de Jesus para falar em 1 Tessalonicenses 4. Ele está fundamentado nessas palavras de Jesus. João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Calma. Olha só, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a pessoa morre fisicamente, mas viverá. Por quê? Porque ele vai voltar para reunir os seus, reunir a sua noiva. Então viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Veja, quem estiver vivo e crer nele não vai morrer nunca mais. Entende? Nunca mais. Por quê? Porque nós já estamos dentro da ressurreição. Gente, isso é uma questão, tá, apenas de tempo. É uma questão apenas de tempo. É necessário que nós cresçamos, não é? Para que nós sejamos galardoados. É isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos o nosso prêmio. E para isso é necessário que nós cresçamos, para recebermos. Porque enquanto o herdeiro é criança, é menor, não pode tomar posse das suas heranças. Mas quando ele atinge a idade adequada que o pai estabeleceu, então lhe são dadas as suas posses, não é? Para que ele possa administrar. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, nós somos crianças diante de Deus. Sempre seremos, né? Seremos sempre crianças aos olhos de Deus. Mas lá na glória os justos já estão aperfeiçoados. Como diz Hebreus do capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 25, se eu não me engano. Não, perdão, 22 ao 24, certo? Fala sobre os que já morreram, ou seja, os que já dormiram. Tá? Para Deus, a morte física é só ninguém está dormindo não, tá, gente? Isso é uma figura, é uma metáfora para dizer que o corpo morto parece que está dormindo, não é? Só que não tem vida biológica. Mas não importa, esse corpo não vai herdar o reino de Deus. Esse corpo dessa matéria que não vai herdar o reino de Deus, ele tem que ficar. A diferença é que aqueles que já dormiram do ponto de vista, né, da morte humana, da morte física, gente, Deus não chama seus filhos de mortos, tá bom? Não chama, é tanto que ele separa aqui em Mateus. Primeiro, no caso da ressurreição, e depois, quanto à ressurreição dos mortos. Então tem a diferença. Aqueles que estão vivos e aqueles que estão mortos. Entende? Os que morrerão lá depois. Está falando de outros que vão morrer depois. Tá? Aqueles que permanecerão só vão ser salvos ali, não é? No final, e aí já é assunto de Deus com o seu povo judeu. Tá? E a gente não tem nada a ver com isso. Mas, isso. Você crê nisso? Acabou. Você crê nisso? Olha que interessante, né? Então, é sobre isso. Nós, né, estamos... o apóstolo Paulo fala sobre isso, tá, gente? A 1 Tessalonicenses... O Rafael disse que está indo, porque ele acorda todo dia às 5 horas. Eita, amém. Então, Jesus, uma boa noite. Boa noite, meu querido. A 1 Tessalonicenses, gente, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4. Aqui a partir do versículo 13, a vinda do Senhor, o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que já morreram, não é? Morreram fisicamente. Para Deus, Deus não chama seus filhos, como ele disse, não é?
o erro de vocês em não conhecerem as Escrituras, não é o poder de Deus, porque para Deus todos vivem, não é todos que estão nele. Todos que estão nele, que pertencem a ele, estão vivos. Então não estão mortos. A gente precisa interpretar as Escrituras pela mente do Senhor. Salomão. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Gente, a nossa esperança é o quê? É a gente receber o nosso corpo glorioso, não é? E vivermos Cristo em nós, esperança da glória, exatamente. E essa esperança da glória é exatamente o corpo glorioso que nós estamos aguardando no Senhor. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, veja, Jesus não morreu e não ressurgiu, não é? Ele voltou como? Com o corpo. O corpo dele era incorpóreo. Apesar do corpo dele ser muito diferente, mas podia ser tocado, ele podia comer, não é? Como ele disse, eu não sou um fantasma, eu não sou incorpóreo. Como vocês estão vendo, toquem em mim. Então veja, tinha matéria, ele tinha carne e tinha ossos, como ele disse, mas não tinha sangue. Por quê? Porque não morre, não precisa de nada. Veja, a vida da carne está no sangue. Tire o sangue do corpo e a carne morre, o corpo morre. Porém, o corpo glorioso não tem morte, não morre, então não tem nada, ele não vaza, tá? Ele não precisa comer nem beber para manutenção da vida, nada disso, tá? É vida pura, vida, luz e vida pura, porque procede da vida do próprio Deus. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, tá? Então, mediante Jesus, com ele e com ele, aqueles que nele dormiram. Por quê? Porque para Deus, os que são seus não estão mortos, eles estão vivos. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, o que ele está dizendo? Que aqueles que dormiram, não é? Os que morreram não estão mortos diante de Deus, estão lá na Jerusalém Celestial, estão na cidade do Deus vivo, estão mais vivos do que nós, porque esse corpo aqui ainda pode morrer, mas eles nunca mais morrerão em nenhuma parte, nada neles é morte. Eles estão, não é, mais vivos do que nunca, do que jamais estiveram. Então, como eles não estão no corpo físico, eles se levantarão primeiro. E depois nós, o que estamos aqui nesse corpo, não é? Esse corpo vai ser destruído, gente. Esse corpo será destruído pela vida do Espírito, pelo ímpeto, pelo poder do Espírito, quando ele se propagar naquilo que ele é, não é? Quando chegar a hora, der a ordem, né, de comando, não é? Não vai mais, esse corpo não resiste à nova ordem, à nova vida, não resiste ao novo vinho, ao vinho novo, ele não resiste. Esse odre aqui, ele é inflexível. Então, diante de Deus, ele já está morto. Por isso que Deus vê a obra de Cristo concluída, tá bom? Perfeitamente consumada. E ninguém pode demover Cristo daquilo que ele fez, já está feito, tá? Os resultados são contínuos. Então, ele diz, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele está falando aqui para quem? Está falando para o seu povo. Está falando que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então ele está falando com o povo dele. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, o que ele está dizendo? Não é que aqueles que morrerem e verdadeiramente irão morrer, não é? Porque não creram em Cristo Jesus e ficarão, e aí no novo governo da nova ordem mundial, não é? Os CPFs que poderão permanecer vivos no mundo não são diferentes daquilo que eles estabelecerem. O número que ele vai estabelecer é o número que vai ser dado para cada habitante da terra. Quem quiser viver, não é, vai ter que aceitar a nova personalidade, tá bom? Uma nova forma, não é, de personalidade física, não mais pessoa física, não é como nós conhecemos nesse tempo que nós ainda estamos. Então, não se deixem demover da esperança de vocês por conta de ensinos errados,
de coisas que querem apressar aí de forma ilegítima a vinda de Deus. A gente quer apressar a vinda de Deus, de Cristo Jesus, que a gente aprenda a pedir certo, né? De acordo com a vontade dele. Como é? Que seja feito aqui na terra, como é feito nos céus, não é? E aí a gente sabe que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então vamos aprender a pedir de acordo com a vontade dele, tá bom? Sendo assim, ao ser humano está reservado, enfim, gente, já li, né? Então veja Lucas 20, 36 e 38, ou Mateus, né, 22, como nós lemos. Nas palavras do apóstolo Paulo, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Veja, uma vez para sempre Jesus morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, ele morreu para o pecado, na carne, ele morreu na carne, ele morreu no corpo físico. Por quê? Porque a carne precisa morrer. A carne precisa morrer. Mas quanto a viver, vive para Deus. E vive presente, continuamente, viver eternamente. Isso por quê? Porque agora ele vive pela vida do Espírito. A morte física não é considerada o fim para Deus. Pois pensemos agora, nesse exato momento, nos justos aperfeiçoados na habitação celestial, na presença de Deus Pai e dos anjos em alegre reunião. Olha que interessante, né? Hebreus 12, do versículo 22 ao 23. Você pode ler, Vim, por favor? Será que eles diriam que estão mortos ou mais vivos que jamais estiveram, enquanto estavam nesse mundo? Hebreus capítulo 2, 12, versículo 22 ao 23. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, à cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, veja, a cidade do Deus vivo, em alegre reunião, enfim, não é? Pode-se dizer que eles estão mortos? Não, gente. Então, essa história aí que a gente vai ficar dormindo, isso não existe, tá bom? Isso é interpretação de alma, querendo tratar de assuntos espirituais, aí dá nessas teorias da conspiração. Mas isso não é a realidade de acordo com a palavra de Deus, tá? As pessoas não vão estar dormindo, elas vão estar lá, elas estão, né, em alegre reunião na presença do Deus vivo. Isso é maravilhoso. Então, será que eles diriam que estão mortos ou mais vivos que jamais estiveram, enquanto estavam aqui nesse mundo, presos a esse corpo da morte ou do pecado, conforme está escrito em Romanos 7, do 23 ao 24. Boa noite, Ivone, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Romanos, capítulo 7, versículo 23 ao 24, NVI. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Veja, quem me libertará? Quem? Aí o início ali, não é? Graças a Deus, não é? Porque ele começa dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, não é? No próximo versículo, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, não é? É esse. Quem é esse? Porém, aqueles que morreram fisicamente e negaram a salvação, o machado já está posto junto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo, conforme está em Mateus 3,10. Aliás, a palavra grega para estar posto é queimai. Olha só que interessante, não é? Essa palavrinha aí. Jesus também confirmou as palavras de João Batista. Quem falou isso, tá? Em Mateus 3,10 foi João Batista. E Jesus também confirmou as palavras de João Batista supracitada em Lucas 6, do 43 ao 45. Você pode ler, Vini, por favor? Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45. A árvore e seu fruto.
Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, o Senhor Jesus está falando a mesma coisa, ou seja, acerca das coisas de Deus. Não tem contradição, gente. Seja João Batista, seja quem for, não fala diferente, não pensa diferente acerca das coisas de Deus. Só há contradição nas coisas desse mundo porque são imperfeitas e precisam, há essas como é que eu posso dizer, essas divisões, essas contradições, verdadeiramente imperfeição, essas diferenças, divergências, mas acerca de Deus não. Então, em outra ocasião, Jesus também disse, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Ele está usando figuras para falar sobre os homens, tá bom? Aqueles que estão sendo guiados, levados, pelos espíritos das trevas, esses são essas plantas, essas árvores que o Pai não plantou. Então esses são aqueles vasos de ira que Deus tem aguardado pacientemente para acertar as contas no dia do juízo, enquanto salva suas ovelhas perdidas e desgarradas. Essa é a onisciência de Deus, a qual chamamos predestinação. Ele não fez com que aquelas pessoas fossem assim. Pelo contrário, deu a vida biológica a cada um e a liberdade de escolha. Lembrando que a paciência de Deus significa salvação. Como diz em Pedro, 2 Pedro 3, 9 e 15. Você pode ler, Vini. Ele é Deus de liberdade, mas não de libertinagem. Amém. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, veja, quem está falando sobre isso é Pedro, E ele está dando testemunho do ministério do apóstolo Paulo. Você vê que não existe contradição no reino de Deus. E olha que Pedro, foi severamente repreendido por Paulo na presença de outros, de outras colunas, de outros que eram colunas da igreja e outros homens mais. Mas isso ele guardou no coração? Não. Ele entendeu, que ele precisava crescer um pouco mais nesse conhecimento, como ele diz, logo em seguida, 2 Pedro 3,18, ele diz: cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele deu testemunho daquilo que o Senhor Jesus entregou a Paulo. Por isso ele os chama de mortos, e todos nós estávamos nessa mesma condição, até Jesus nos resgatar, e aquele que der ouvidos será salvo. Tanto é assim que os seres humanos só podem morrer uma vez. Veja, guardem isso no coração de vocês. Os seres humanos só podem morrer uma única vez. Que Jesus também acabou de oferecer-se como sacrifício para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez para trazer a salvação esperada. Então Jesus, assim como o ser humano só pode morrer uma vez, Jesus também morreu uma vez, uma única vez. E ele não virá mais para tirar pecados, não virá para tratar de pecados, mas para trazer a salvação a todo aquele que espera. Como está escrito em Hebreus 9, 28, a saber, a redenção do corpo. Então, é isso que nós aguardamos, essa esperança que nós temos. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Então, amém. Então nós encerramos aqui as duas partes desse devocional, e vamos agora tratar aí do... O Silmar está por aí? Está.
Então, Silmar, vamos lá para o seu pedido, né? Atos, capítulo 10. Versículo 10 ao 17. Então, vamos lá. Você pode falar um pouquinho mais alto, bem? Atos, capítulo 10, versículo 10 ao 17. Vai começar pelo 9, né? Sim, eu vou começar pelo 9, tá bom, Silmar? Para que a gente possa contextualizar, tá bom? Por favor, Vini, lê a partir do versículo 9 até o 17 pela NVI. Eu vou ler depois, né? Explicando. Silmar tá por aí, Silmar? O perfil dele está. Se estiver, brother, por favor, sinaliza aqui no chat para que... amém. Está. Atos capítulo 10, versículo 9. A visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Olha, gente, ontem nós estávamos estudando, não é? E nós vimos, interessante, não é? Na versão ARC, eu não sei aqui se números, não é? Quando fala de Balaão, quando Balaão está ali, né, recebendo ali a proposta, né, do rei Balaque para poder amaldiçoar os israelitas, E aqui, né? Foi 24? Enfim, eu não lembro agora aqui, mas fala exatamente, né, que o profeta, aquele que vê, não é, as coisas de Deus de olhos abertos, não é, que tem a visão de Deus de olhos abertos, né, e caiu em êxtase. Aqui. Não vê, caiu, não fala caiu em êxtase nesta versão. Mas é aqui. Os olhos veem claramente, sim. Mas, enfim, na ARC, não é que ela tem uma estrutura próxima do escrito grego. Hebraico. Não, mas como é que tanto o hebraico quanto o grego, né? A ARC, ela mantém uma linha mais próxima, muito mais próxima. Só que as palavras, né, da ARC são palavras mais rebuscadas, não é? A forma de escrita são palavras mais difíceis, né? Então a gente busca as traduções mais atuais, porque elas têm uma língua mais acessível, né, pra gente. Mas a ARC, que foi uma das primeiras, né, das versões das traduções, né, do João Ferreira de Almeida, ele faz essa interpelação, não é, entre tanto o hebraico quanto o grego, tanto o Antigo Testamento no hebraico quanto o Antigo Testamento no grego, ele tem essa tendência de seguir ali naquela forma expressa, a maneira como se escreve, não é? Como está escrito. E na ARC ele diz exatamente, fala sobre essa forma de Pedro, né, que viu de olhos abertos, não é, e caiu em êxtase, né, teve uma visão de Deus. É uma jesuicidência. A gente vê que a palavra de Deus ela está sempre se encontrando, não é? Você vê que não há essa divergência, não é, que a gente acha no padrão humano, nas coisas dos homens, né? nas nossas coisas mesmo. Existe sempre uma conversação, o Antigo Testamento conversando com o Novo Testamento, entende? Não há essas divergências que o povo acha que tem. Obrigada, Flávia, muito obrigada. Pode continuar, Vini.
Versículo 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame de impuro ao que Deus purificou. Esse é o versículo 15, né? Isso. Então, olha só, gente. Tá? O que se representa essa visão? Não é? Um lençol preso pelas 4 pontas. Tá? Ali está se referindo a tudo que tem, não é, nessa dimensão criada por Deus. 4 pontos, quer dizer, né, os 4 pontos cardeais, não é isso? Enfim, abarca ali todos os 4 cantos da terra, não é? São uma figura, usando termos conhecidos, não é? Coisas naturais, para mostrar para Pedro, não é? uma revelação que até antes ele não conhecia. Por isso foi dada a Paulo, não é? E não a Pedro. Toda a plenitude da vontade de Deus, o conhecimento, a revelação foi dado a Paulo. Pedro recebeu em parte, assim como os demais receberam partes. Mas a Paulo foi dado toda a revelação, a completude das revelações acerca da graça de Deus. Porque Pedro tinha essa limitação, não é? Foi algo que ele foi ensinado desde pequenininho. Ele nasceu, não é, sendo judeu. Ele nasceu sendo ensinado nessas coisas, então ele compreendia dessa forma. E aí, não é, veja, todo tipo de animais, todos, está falando, não é, está usando ali metáforas, né, para se referir a todos os tipos de gente, todos os tipos de povos, tá? Todos que não eram judeus. Não, Senhor, mas eu nunca... Mate e coma. Gente, matar é a carne que precisa morrer, tá bom? Morrer para esse mundo, tá? E reviver para Deus, né? Nascer do alto, não é? Então, nós já estamos considerados mortos, né? Do ponto de vista humano, diante de Deus, nós já somos considerados mortos, tá bom? Com Cristo fomos crucificados, não é? E nós já vimos ontem a revelação que o Senhor nos deu, que fala a respeito do dilúvio, não é? Nós já estamos diluviados, não é? Como fala Pedro, 1 Pedro 3, versículo 18 ou 21, se eu não me engano, ele fala, né? As águas do dilúvio, né? Que era uma figura, né? Prefigurava as águas que agora salvam vocês, né? Que nos salvam, não o lavar da imundícia do corpo, não é mais uma nova consciência diante de Deus. Ou seja, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13, ele diz, não é? Num só espírito, veja, no mesmo corpo, em Cristo, no corpo de Cristo. Todos nós, né, fomos batizados no mesmo espírito. O que é batismo, gente? É imersão. É imersão. Não é isso que representa o batismo? A pessoa desce as águas e depois sobe. O que aquilo está simbolizando? O que aquilo está representando? Que ela desceu, não é? Ela morreu e ressurgiu de forma de numa nova natureza, não mais na natureza terrena, mas na natureza espiritual. E essa simbologia nada mais é do que um tipo, é só um símbolo mesmo, representando as águas do Espírito. Então, nele nós já estamos imersos, não é? E desse mesmo Espírito nos foi dado de beber. Então veja, pessoa que está dentro da água, não é? Tem água, veja, ela está dentro da água, então tem água por todo o seu entorno, e ainda tem água dentro, então essa pessoa já morreu, né? Fisicamente falando, é impossível, não é, permanecer submerso na água, água fora e água dentro do corpo humano, e ele permanecer vivo, não é? Do ponto de vista humano, isso é impossível. O que ele está dizendo? Que esse corpo físico aqui, esse corpo do pecado, já era diante de Deus, tá? Diante de Deus ele já está morto. Então, o que o Espírito Santo está mostrando, mata e come. Mata e come. Ele está falando, olha, é necessário, tá, que você faça a vontade de Deus, que é salvar, não é, aqueles que já estão mortos, trazê-los, né, para uma nova existência, trazer eles para uma nova forma de vida. Mas ele, o que ele diz? Não, Senhor, de maneira nenhuma. Jamais, não é, como é que ele fala? O termo que ele usa? De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Ou seja, né, tinha essa restrição, não é, toda uma leis, né, cerimoniais, muitas restrições, muitas limitações, não é? E Deus estava mostrando que o nível mudou,
né, era necessário mudar a sua forma de pensar. Tá? Não eram mais as coisas estabelecidas na antiga aliança, mas seria uma nova maneira, nova ordem, nova criação. Então, versículo 15 aqui, vou fazer aqui uma comparação, tá bom? De versões para que vocês possam compreender melhor. Veja, ele está dizendo que, né, não é para chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Isso quem disse foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou para Pedro. Na versão OL, e a voz tornou a dizer-lhe, não consideres impuro o que Deus tornou limpo, já fez. Deus, do ponto de vista de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus já está feito. A gente só recebe. Quando a gente recebe a plenitude. Mas é necessário crescermos nessas coisas, entende? Porque a nossa consciência, gente, ela não muda da noite para o dia, não. É necessário haver um crescimento. Quem nasce criança, e criança precisa crescer, precisa desenvolver. A sua consciência ela é desenvolvida gradativamente conforme ela vai crescendo. Então, pela OL, o livro, e a voz tornou-lhe a dizer-lhe, não consideres impuro o que Deus tornou limpo. Vejam bem, passado, tornou limpo, já tornou limpo. Diante de Deus nós já estamos limpos. Pela A21, pela segunda vez lhe falou a voz, não chames de profano o que Deus purificou. Então, olha, a gente não pode se chamar de profano, porque Deus já nos purificou. Gente, diante de Deus a obra já está consumada. Jesus não vai morrer novamente. Quando ele vai voltar por outro motivo, tá? Para trazer salvação para os que aguardam. Ele não vai morrer novamente. Então a obra já está feita e a gente recebe. Uma vez recebido, não podemos tornar, né, chamar de impuro ou de profano o que ele purificou. O Espírito Santo não habita em coisas profanas. Não tem como. Como o apóstolo Paulo disse, a gente leu no início, não é? Veja que, olha só que pergunta pertinente, né, do Silmar. Mais uma vez, não é uma pergunta muito pertinente que o Espírito Santo já tinha nos trazido, né? 1 Coríntios 3. Não é? 1 Coríntios 3, do 16 e 17, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Ora, o Espírito é santo, vai habitar em alguma coisa profana? Não tem como. Ah, mas o pecado está na carne. Tá, mas Jesus já condenou. Por isso que ele veio primeiro. Nós não entraríamos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, se Jesus não tivesse pago o preço do resgate. Então, é por isso que hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Deus não tem filhos profanos, gente. Entende? Nós estaríamos chamando Jesus de ministro do pecado. E isso não é possível. Pela ARC, que segunda vez lhe disse a voz, não faças tu, olha só que interessante, não faças tu comum ao que Deus purificou. Comum. Comum é o contrário de santo. Entende? Comum é ao contrário de santo. NVI, a voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Ou seja, veja, está sempre, né, passado. Ou seja, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Não tem que ser acrescentado. Gente, o que a gente precisa fazer é crescer, tá? Nesse conhecimento. NVT, mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. Na A, não considere impuro aquilo que Deus purificou. VFL, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. NBV, também a mesma coisa, purificou. Não considere a ARA. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Segunda vez a voz lhe falou pela TB. Ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Então ele está dizendo isso para nós. Ao que Deus purificou, não faças tu comum. Então nós não podemos nos julgar como as pessoas do mundo se julgam. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. E todas as demais, a Bíblia para todos eles são católica. A voz disse-lhe então, não chames impuro ao que Deus tornou puro. Puro, Deus tornou puro. Agora veja, a gente já está plenamente convicto dessas coisas e sem praticar nada que desagrade a Deus? Não, por quê? Porque ainda somos crianças, não é? Mas como o apóstolo Paulo diz, não é? Ele também pensava como criança, ele falava, agia como criança, mas depois que ele se tornou um homem, né, adulto, ele deixou para trás as coisas próprias de criança. E isso é crescimento. O nome disso é crescimento.
Então, enfim, essa é a símile, não é, daquilo que o Espírito Santo, Deus, está dizendo para Pedro. Pode continuar, Vini. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Veja, 3 vezes, testemunhas, não é? 3 vezes para testemunhar. Veja que Deus, ele tem um padrão dele, não é? Para tornar aquilo ali legítimo. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Ou seja, não é? O Espírito Santo já estava preparando Pedro para o que viria. Pedro foi o primeiro, não é, a trazer da morte para a vida um gentio, uma família de homens e mulheres, não é? Uma família gentia, alguém que não pertencia ao povo judeu, não é? E aí ele diz, no final ele diz, quando ele é interrogado, não é, pelos seus, ora, eu poderia ir contra o Espírito Santo? Será que eu poderia me levantar contra o Espírito Santo? Se foi da vontade de Deus, não é, que os gentios também recebam o mesmo dom que nós recebemos, quem sou eu para ir contra o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, não é, veio, né, deu uma visão a Pedro, não é, e testificou isso por 3 vezes para que ele pudesse, não é, logo em seguida, veja, aqueles homens foram ali de forma sobrenatural. Eles chegaram àquela casa onde Pedro estava de forma completamente sobrenatural. Então, essas coisas, não é, essas testificações do Espírito mostram, não é, que os judeus são participantes da família de Deus, assim como os gentios. E Pedro, que era o líder, não é, dos apóstolos de Cristo aos judeus, ele foi o primeiro a trazer, não é, da morte para a vida aqueles que pertenciam ao povo não judeu, tá bom? Então, para que ele pudesse, não é, testificar acerca do ministério de Paulo, não é, aquilo que ele foi o primeiro a ter que ser, como é que se diz, como ele disse, né? Não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Ele teve, veja, olha o que Deus fez, não é? Ele se algo que é contra, né, aquilo que ele pensava. Imagina, ter que se debater com a sua própria consciência, contra aquilo que você sempre acreditou que era verdade. Entende? É isso, gente, é esse desdobrar, a alma, o servo precisa estar sujeito ao Senhor e não o contrário. A gente não pode querer fazer Jesus Cristo do nosso garçom. A gente precisa se submeter ao Senhor. O servo não está acima do seu Senhor e nem o discípulo acima do seu mestre. Então, se nós o chamamos de mestre, nós chamamos Jesus de mestre, nós devemos fazer aquilo que ele nos manda, não é? Então, era até o 17, é isso, Silmar? Você conseguiu entender? Tem alguma coisa que você queira perguntar? Mas, em suma, não é? Se nós continuarmos lendo aqui, é acerca dessa salvação ali a família de Cornélio, tá? Cornélio era um homem justo, não é? Justo assim, não, um homem piedoso, um homem caridoso, não, um homem que, apesar de ser romano, não é? Ele era voltado, né? Ele era voltado para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Amém. Então, é sobre isso, não é? E lá no final, não é? Ironicamente, né, para confirmar e testificar sobre isso, Paulo, não é, que foi levantado como ministro dos gentios, confrontou Pedro, não é? Vamos lá, Gálatas 2. Lá vai o bullying. Gálatas. Vou ler aqui Gálatas 2, tá? Pra gente fechar aqui a explicação pro Silmar. E a gente vai ver aqui o confronto, né, de 2 gigantes, né? Mas de forma assim, completamente avessa, né? As coisas, a ordem do mundo, né? Amém. Paulo é aceito pelos apóstolos, Gálatas 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação.
E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam, vejam, olha só, olha que interessante, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou não ter corrido inutilmente. O que ele está dizendo? Lá no concílio de Jerusalém, eles tiveram que se reunir para poder dirimir ali, chegar a um consenso para não ter divisão entre eles. Veja como Deus é maravilhoso. Primeiro ele deu a visão a Pedro, levou Pedro a Cornélio para salvar a família, Cornélio e sua família, e depois viria Paulo, introduziria Paulo ali no meio dos apóstolos. Aquele que antes era perseguidor do caminho, dos discípulos de Cristo, se tornou o maior ministro da graça de Deus. E era necessário que o líder deles, dos colunas da igreja, passasse pelo processo. Isso era humilhação para um judeu, entrar na casa de um gentil, comer com um gentil, qualquer coisa com um gentil, era uma grande humilhação para um judeu. Era algo indigno para os judeus. Olha o que o Espírito Santo fez Pedro passar. E ele passou de bom grado. Por quê? Porque ele entendeu que a vida espiritual é muito maior do que essa vida terrena, do que essas regrinhas de criança, vamos dizer assim. Fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes para não correr ou não ter corrido inutilmente. Ou seja, para não haver, como é que se diz, levante entre eles, discordância entre eles. O reino de Deus não pode estar dividido, tá? Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então Tito era grego, Grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, veja, falsos irmãos, infiltraram-se em nosso meio para espionar. Veja, falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio. Agora veja, dava para perceber que eles eram falsos irmãos só pela sua maneira de agir. Porque se tivesse identificado desde o início, já teriam vamos dizer assim, se acautelado, se resguardado, mas não tem, gente, externamente, a aparência do ser humano é igual para todos, só Deus sabe o conteúdo do vaso, e pelos frutos, pelos frutos se conhece a árvore, mas quando não tem fruto ainda vai conhecer como, todos são iguais. Os falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para explorar, ou melhor, para espionar a liberdade que temos em Cristo. A liberdade que temos em Cristo. Ou seja, tudo que os judeus não podiam fazer, os gentios podem em Cristo Jesus. Mas isso não é libertinagem, tá? É a liberdade que vem do Espírito Santo, das coisas rudimentares desse mundo. De regras, não toque nisso, não manuseie aquilo, não faça isso. Entende? Por quê? Porque o Espírito, quando nós estamos, nossa alma está fluindo pelo Espírito, não vai fazer mal a ninguém, muito menos a si mesmo, não é? Agora veja, isso é necessário crescimento espiritual, senão precisa de regra porque ainda é criança. E a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, mais uma vez ele está citando aqui, os que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Olha só, não é? Quem que ele estava falando? Estava falando dos apóstolos de Cristo, tá? Ali daqueles, ele vai continuar aqui. O que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, Lembra lá de Samuel, quando foi ungir a Davi, e Davi não estava, E aí ele viu ali aqueles homens mais imponentes, E a cada um deles Samuel achava que, não, agora é esse. E o que Deus disse, Samuel, não se deixe levar pela aparência, porque eu não vejo, da mesma forma que os homens veem. Então, os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Então, exatamente no coração que está a circuncisão feita essa operação feita pelo Espírito Santo. Tá? É algo que vem do resultado da vida de Deus em nós. Então, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Olha só. Gente, não sei o que estou dizendo, o apóstolo Paulo. Ele está falando dos apóstolos de Cristo.
Ele está falando dos outros apóstolos de Cristo. Esses homens influentes não me acrescentaram nada. Por quê? Vocês acham que se eles tivessem mais, não teriam acrescentado a ele? Isso é arrogância de Paulo? Não, gente. Isso não é arrogância. Ele sabia, não é o que Deus tinha conferido a ele, a riqueza que Deus tinha conferido a ele. Ele não se ensoberbecia por causa disso. Ele só estava sendo sincero. Não é? Mas quando ele tinha que se diminuir, não é, como ele teve lá em Atos, não é, quando Tiago falou lá dos judeus, né, que estavam sendo salvos, e pediu para que ele e mais alguns irmãos rapassem a cabeça, não é, e pagassem um voto, ele ficou em silêncio e fez o que lhe foi sugerido de bom grado. Por quê? Porque ele se fez fraco para com os fracos. Ele não ficava contendendo, mas aqui ele está legitimando, não é, a posição de ministro do Evangelho que Cristo glorificado entregou, confiou a ele. Então ele tinha que se manter na posição de varão, não é, daquilo que foi confiado, foi testificado e confirmado entre eles. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, viu? Então, ao apóstolo Paulo foi dado, não é, o evangelho ao restante do mundo, né, para pregar o evangelho ao restante do mundo, enquanto a Pedro aos judeus. Entende? Que existe uma visão. Gente, quando as pessoas leem ali a carta de Tiago, por exemplo, a carta de Pedro, esses homens, eles estavam estabelecidos na graça, tá bom? Eles eram salvos e conheciam muito do Espírito, porque eles eram maduros espiritualmente. Mas existe uma grande diferença em termos de conhecimento, tá, da graça que Paulo recebeu, que só quem recebeu em sua plenitude foi o apóstolo Paulo. Então a gente deve, né, respeitar aquilo que foi vontade de Deus. Eles receberam muito, não é? Mas eles estavam limitados pela consciência deles em termos de serem quem eles eram, judeus. Eles tinham muito ainda das suas tradições, não é? E era necessário se desprender dessas coisas. Mas Deus sabe, né, da fraqueza de cada um, da limitação de cada um, e Deus não engana ninguém. Não é? O apóstolo Paulo, apesar de tudo que ele era, o conhecimento que ele tinha, o que ele disse? Eu tive todas as coisas que eu recebi como esterco para conhecer a Cristo e ser achado nele. Então ele, não é, se esvaziou verdadeiramente. Não é? Agora veja, isso para um judeu devia ser uma humilhação, não é? Como eles dizem, né? De porcos, é coisa de porcos, né? Algo assim, cães, não é? Esse tipo de coisa assim, esse nível, não é? É por isso que Pedro falou da forma que falou. Não, Senhor, nunca comi nada impuro, não entrou em minha boca nada impuro. Isso era um orgulho deles, era algo típico, né, deles como judeus, tá? Como o povo que eles são, de acordo com as tradições dele. Veja como é difícil, não é, de mudar almas muito cheias, não é? Porque o Espírito Santo, ele não esgana ninguém, gente. É auxiliar, apesar do poder de Deus, não é? Ele não esgana ninguém. É por isso que essa cooperação deve ser voluntária. É por isso que o prêmio é para aqueles que voluntariamente se submetem ao Senhor, de forma voluntária. Se fosse obrigatório, imagina, né? Olha só, estou obrigando vocês a fazer a minha vontade para eu galardoar vocês lá na frente. Não é assim. Não é assim. Deus nos capacita mediante, né, a nossa cooperação, e quando nós nos submetemos, aí Ele nos recompensa pelo uso que fazemos da capacidade que Ele nos dá. Mas isso é de acordo com a nossa cooperação, gente. Isso é um acordo, tá? Acordo deve ser voluntário de ambas as partes. Senão é coação, e Deus não age por coação. Isso é todo dia, em todas as áreas da nossa vida, tá? Vai depender aí da nossa cooperação com o casamento. Pronto, é um casamento. É um casamento. Casamento só dá certo se ambos estiverem convictos, cada um da sua parte. Não é ninguém tentando tirar do outro ali, lutando, se degladiando um com o outro, não é para tentar tirar o papel do outro, não. Cada um se mantiver no seu limite da sua atuação e cooperarem entre si, então o casamento vai dar muito certo, né, durante muitos anos. Mas se começarem a contender e a disputar um com o outro, aí vai ter o quê? Uma queda de braço, né? Uma corda de força, não é assim? E aí vai vencer aquele que for mais forte. Não é a mulher, né, gente? A mulher é a parte mais fraca, então, enfim.
Então, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, ou seja, Paulo para os não-judeus e Pedro para os judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio para os gentios. Veja, o mesmo Deus, não é um Deus diferente. Deus dos judeus não é um Deus diferente dos gentios, gente. Tá? É o mesmo Deus. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, para que todo aquele do mundo, e o mundo, né, judeus e gentios habitam no mundo, não é? Eles não habitam em Marte, nem enfim. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Veja, um acordo, não é? Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, provavelmente, né, Tiago era um grande homem de Deus dentro do povo judeu, né, um grande líder ali dentre os mais, não é, vamos dizer assim, os mais duros, não é? Alguns da parte de Tiago, ou seja, da circuncisão, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha só. Não é nada diferente, né, da época que Jesus estava. Não é verdade? Olha a hipocrisia de volta. De modo que até Barnabé se deixou levar. Aquele Barnabé, não é, que foi lá no início, não é, que eles estenderam as mãos, enfim, né, reconhecendo o ministério, né, para os gentios. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade, então a verdade é uma só, seja para judeu, seja para gentio, é uma só. Não tem dois ministérios, não tem dois evangelhos. Gente, o evangelho do reino e o evangelho da graça é a mesma coisa. Não adianta as pessoas se debaterem. Está escrito na palavra de Deus. Tanto em Atos 20 quanto aqui está escrito. É o mesmo evangelho, a palavra, o evangelho da verdade. É o que fala acerca da salvação. É Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Cristo é o mesmo, tá? Como o apóstolo Paulo diz, tá? Um só corpo, um só Cristo, um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Não tem dois, bom? Um só batismo. Como é difícil aceitar essas coisas, né? Quando já tem, quando já está petrificado tradição dentro da pessoa, não é? Aquela coluna ali erguida, não é? Cuja fundação vai lá, só Deus sabe a profundidade. É difícil demolir essas coisas dentro da consciência do ser humano. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Olha só. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, aí ele está falando sobre ele também. Veja, ele também era judeu. Como ele devia ser odiado pelo povo dele, né? Paulo. Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, como eles chamavam, né? Os gentios de pecadores. Foi esse lençol contendo todas essas coisas que o Espírito Santo estava se referindo, tá? Os pecadores, os profanos, os impuros, os cães. Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém. Não sou eu que estou dizendo. Gálatas 2, capítulo 15. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ele também fala sobre isso, né? Lá no próximo capítulo, capítulo 3, né? Ele fala a mesma coisa. Ele não está falando coisas diferentes, fala a mesma coisa. Ninguém será justificado diante de Deus pela prática da lei. Ninguém, pela lei, ninguém. Veja, a lei não é pela fé. A lei não procede da fé.
Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, olha só, se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo, então, é ministro do pecado? Veja, se nós, ele está dizendo aqui, veja, nós, que também, né, temos essa mesma esperança, essa mesma fé, descobrimos que nós também somos pecadores. Ora, então peraí, todos, absolutamente todos, os que estão em Cristo Jesus, todos, ninguém conseguiu cumprir, só Cristo conseguiu cumprir a lei. Então todos estariam debaixo do mesmo jugo. Não existe diferença, nem judeu, nem gentil, ninguém conseguiu cumprir a lei, só Jesus Cristo. Agora veja, continuam sendo pecadores? Aí está dizendo, então Cristo é ministro do pecado? Ou Cristo purificou a todos? Como ele mesmo ouviu do Espírito Santo. Não chame de impuro o que eu purifiquei. Não chame de profano o que eu tornei puro, o que eu tornei limpo. Então, é isso que ele está dizendo. Uma vez, não é? Que precisam recorrer à lei, às coisas que já foram derrubadas, não é? Para erguê-las novamente, a obra de Cristo tem qual eficácia? Qual é a eficácia do Espírito Santo? Qual é o testemunho da verdade? Entende? Aí ele continua. Será que Cristo, então, é ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então, se eu preciso trazer a lei de volta, não é? Então, está dizendo o quê? Que a pessoa está levantando aquilo que foi destruído, então ela está se tornando transgressora por conta própria. Essa é a condenação que vem sobre aqueles, não é, que removem o muro, levantam novamente o muro que Jesus destruiu. Aquele que traz de volta, não é, os pecados, a memória dos pecados, não é, que fica relembrando a Deus os pecados, que fazem de tudo, não é, em torno do pecado, a consciência do pecado, está tornando Cristo ministro do pecado. Está levantando novamente, todas as vezes que precisa trazer os rudimentos daquilo que Cristo já, vamos dizer assim, resolveu, está fazendo a obra, a graça de Deus como sendo algo inútil. A obra de Cristo não tem valor, não tem eficácia. Então a graça é inútil, não serve. Precisa da lei novamente? É isso que ele está dizendo. Vai levantar a lei novamente, vai levantar esses rudimentos novamente. Então por que Cristo, para que serve Cristo então? É aquele ditado que a gente tem, né? Quem é Jesus na fila do pão, não é? Quem é Jesus para você? É isso que ele está dizendo. Quem é Jesus para você? Ele é ministro do pecado? Você está fazendo ele ministro do pecado? Você está chamando impuro aquilo que ele purificou? Pois por meio da lei eu morri. Olha só o que ele diz, ó. Pois por meio da lei eu morri para a lei. Por quê? Porque quando a consciência do pecado, quando a lei tipifica o pecado que já está dentro da pessoa, aí oficialmente a pessoa está morta. Por quê? Porque o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. E o Paulo já escreveu sobre isso em Romanos, não é? O salário do pecado é a morte. Então, quando vem a consciência, não é? Que a lei traz novamente a consciência do pecado. É como se a pessoa dependesse daquilo e não reconhecesse que a graça de Cristo é suficiente para nós. Porque nós não precisamos mais viver, não é? Debaixo do domínio do pecado. Por quê? Porque agora nós não estamos debaixo da lei, mas estamos sob a graça. O nosso alicerce é a graça, é a obra de Cristo. Não são méritos nossos, são obras nossas. Não é nada que o ser humano possa fazer. A obra é de Cristo. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Tá? Então, veja, a lei traz a consciência do pecado, porém, não é, Cristo veio para matar, não é, acabar com o pecado, fazer com que o pecado perdesse a força para nós, nos justificar, pagar o preço do pecado por nós, para cada um de nós. Então nós diante de Deus não somos mais considerados, não é, como pecadores, mas justiça de Deus, aqueles que foram justificados diante de Deus por Cristo Jesus.
O que, Vini? Silmar está se despedindo. Amém, amém, Silmar. A gente também já está fechando, encerrando aqui. Teve uma pergunta que o Evangelho esteja vivo dentro de cada um de nós. Amém, Ginecleia. Isso aí. É isso aí. A fim de viver para Deus. Então, ele morreu, né, para a lei. Morreu para a lei. A fim de viver para Deus. Fui crucificado, veja, fui crucificado com Cristo. Aquilo que nós já falamos no início, né? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Por quê? Porque todos já estavam mortos. Todos já estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todos. Então, Cristo é que vive. Veja, nossa alma não vive mais sozinha. Porque se ela viver sozinha, ela estaria morta. Mas Cristo vive, é isso que ele diz. Olha, mas agora, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a sua alma não é vive em sujeição ao Espírito, vive em união com o Espírito. A vida que agora vivo no corpo ou na carne, não é nesse corpo físico da carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Olha só, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Viu? Como eu não falei abobrinha para vocês, se Cristo morreu, se a lei, se a justiça de Deus vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. É isso que as pessoas fazem indiretamente quando colocam a lei de volta no lugar da graça, do verdadeiro evangelho que Cristo deu para Paulo pregar para nós, nos evangelizar. Quando se coloca a lei de volta, está tornando a obra de Cristo, né? Como que Cristo tivesse morrido inutilmente, tornando inútil, né? Infrutífera a obra de Deus, a graça de Deus. E isso, gente, é terrível. Esse é o preço da ignorância. É por isso que muitas vezes, não é, a gente vê aí, não raramente, não é, o estado de letargia, não é, que a igreja tem se encontrado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele não deixa nenhum filho dele para trás, não é? Ele está nos erguendo novamente, não por nosso próprio mérito, mas pela confiança naquele que começou a boa obra em nós. Ele vai terminar, porque ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar. Ele não nega a sua própria essência, tá bom? Ele, essência, veja, ser fiel, fidelidade, é sinônimo de fé. E quem é a fé? A fé vem de quem? Vem de Cristo, o autor e aperfeiçoador da fé, tá bom? Ele é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. E ele é digno de honra, de glória e de louvor. E a obra dele foi feita de forma perfeita, plena, cheia. Não falta nada na obra de Cristo Jesus. A gente tem que conhecer mais e mais sobre isso, para que estejamos estabelecidos na verdade e não sejamos abalados de maneira nenhuma, ainda que venha tempestades, ainda que venha sacuda o nosso barquinho, né, para lá e para cá, a gente vai permanecer pleno, porque nós estamos em Cristo Jesus, a plenitude da divindade, tá bom? Que Deus abençoe aí a noite de cada um de vocês. Essa live, né, fica salva no YouTube, né, para todos aqueles que desejarem gratuitamente, não é, conhecerem mais acerca da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Se uma coisa linda ele ficou, que fofura. Ele já foi. Não, ele já foi, né? Essa é a mensagem que ele... tá. Gente, tenham todos uma boa noite, viu? Que Deus abençoe vocês. Oi, Fran, meu amor, você já estava por aí, né? Tá. Deus abençoe vocês, crianças. Deus abençoe a noite, dê descanso a vocês, Ginecleia, a Fran, a Cleide, a Ana Cristina. Ivone, né? A Ivone, mas igual aquele menininho. Caninha. Cleide, sim, Cleide. Tá bom? Todos vocês, que Deus abençoe vocês abundantemente. E amanhã a gente se encontra mais uma vez, em nome de Jesus, tá bom? Amém. Amo vocês em Cristo Jesus. Uma boa noite. Boa Até noite. amanhã.